coisa boa para acontecer. Eu quero chamar aqui meu irmão mais novo, pastor Dênio Lara Júnior. Vem para cá, seu Canela. Aplauda o Senhor Jesus em honra. Cara bom de Bíblia é assim, ó, prega sem púlpito, sem nada. Meu Deus. Glória a Deus, gente. Boa noite. Eu estava ali pensando, vendo o reverendo pregar e pensando, o que você faz depois disso? Esse está entre os maiores problemas ministeriais que eu já tive, Fred. E eu tinha certeza que você era meu amigo. Mas agora eu estou com dúvidas. Será que o rapaz consegue me ajudar? Glória a Deus. Eu quero dar sequência, e Deus é perfeito na sua própria palavra, né? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 13. Eu quero falar sobre a mesa da transformação. João capítulo 13, a partir do verso 1. João 13, a partir do verso 1, diz: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a hora de passar desse mundo para o Pai, e havendo amado, eu quero só fazer destaque aqui, algumas palavras, expor esse texto com você. Diga assim comigo: havendo amado, amou-os até o fim. E havendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim, enquanto ceavam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia. Diga, levantou-se da ceia. Diga, tirou o manto. Levantou-se da ceia, tirou o manto e tomando uma toalha cingiu-se. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Chegou, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lava-me o pé a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, depois o entenderás. Tornou Pedro: nunca me lavarás os pés. Diga comigo: nunca me lavarás os pés. Replicou Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Algumas versões, replicou Jesus: se eu não te lavar, você não pode ser meu discípulo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Respondeu Jesus: aquele que se banhou não necessita de lavar, senão os pés, pois o mais está todo limpo, e vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem o estava traindo, e por isso disse: nem todos estáis limpos. Ora, depois de ter lavado os pés, tomou o manto, tornou a reclinar-se à mesa e perguntou: entendeis o que vos tenho feito? Diga comigo: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Ela é tão poderosa, ela é vida para o nosso coração, ela é transformação e ela está sendo compartilhada nessa noite. Ai, o nosso coração está queimando diante da tua palavra. Nós amamos a tua palavra e reconhecemos que ela produz metanoia em quem somos. Por isso nós oramos: não permita que sejamos mais as mesmas pessoas. Nós queremos que os frutos da tua palavra se tornem evidentes no nosso coração e na nossa história. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Eu quero compartilhar com você sobre a mesa da transformação. E hoje eu quero quebrar aqui um protocolo e eu vou convidar 3 pessoas a participarem comigo. Vou pedir a Rebeca, por gentileza. Esse senhor que está aqui na terceira fileira, pastor, estou vendo aqui o pastor Wilson, poderia me ajudar também? Se unindo a mim. E você, querida, eu não sei se as crianças conseguem ficar sem você? Por gentileza. O marido, você não sabe, que mulher é isso mesmo. Por favor.
quero compartilhar com você sobre a mesa da transformação, e eu quero caminhar com você nesses versos e nós vamos orar. Quero simplesmente explicar qual é o ambiente que Jesus usa para produzir transformação. Qual é o lugar que Jesus usa para transformar a nossa história? Qual é o lugar que Ele usa para confrontar quem somos? Qual é o lugar que Ele usa para dizer não está tudo bem? Qual lugar que Ele usa para dizer não interessa quantos anos você tem entrado aqui, existe um nível de pureza maior para você? Qual lugar que Ele nos coloca para dizer não interessa o quanto você já foi generoso, tem um lugar mais alto em generosidade para você? Não interessa o quão incrível o seu casamento já foi, tem um lugar mais profundo. Não interessa o quanto o seu ministério é frutífero, existe ainda um lugar melhor. Porque o encontro com Jesus se transforma em algo maior do que tudo que nos levou até Ele. Muitas coisas nos levaram a ter encontros com Jesus, mas quando nos encontramos com Jesus, tudo se torna menor do que o encontro. Tem um paralítico, quando ele encontra com Jesus, a paralisia é menor que Jesus, então pouco importa se no final Ele vai curar minha paralisia. O encontro com Jesus é maior que a paralisia que eu tinha. O ministério me promoveu encontros com Jesus, as pessoas, as tribulações me promoveram encontros com Jesus, as aflições, noites de hospital me promoveram encontros, noites em vigílias me promoveram encontros, e depois de uma noite de vigília que me promoveu encontro, pouco importa a vigília, o encontro é maior do que tudo que me levou ao encontro. Pouco importa a doença, porque eu prefiro continuar a ser um aleijado que tem intimidade com Jesus, do que um homem que anda, mas que não recebeu a realidade do encontro com Jesus. João capítulo 13. É uma mesa especial, porque é uma mesa de despedida terrena. É um ambiente que tem a gente que Jesus ama. E não dá para todo mundo sentar na mesa hoje, mas eu queria que todo mundo tivesse espiritualmente sentado na mesa, porque é assim que estamos. João capítulo 13 é uma mesa diferente de todas as outras, porque é uma mesa que tem um gosto diferente. Não tem ninguém que conheçamos que seja mais incrível do que Jesus. Eu imagino, das pessoas que eu mais amo, uma mesa de despedida com a minha esposa e com a minha filha. Os discípulos, e a Bíblia está dizendo que claramente Jesus está nesse clima, sabendo que chegava a festa da Páscoa e que a sua hora de passar desse mundo estava se aproximando. Jesus não vai fazer o último discurso público, Jesus não vai fazer o último milagre para a multidão. Você precisa de entender que mais do que te atrair aqui, Jesus quer te colocar numa mesa para te mostrar: eu valorizo os nossos encontros secretos, eu valorizo a intimidade, o lugar de aconchego. E a Bíblia vai dizer que Jesus promove o quê? Sabendo que está chegando o seu fim, Ele promove uma mesa. E a Bíblia diz: havendo amado os seus, amou-os até o fim. Aqui Jesus revela qual é a natureza da relação. Aqui Jesus demonstra qual que é o espírito da mesa dele. Sabe que aqui fica claro? É que no final da nossa caminhada, tudo que Ele quer deixar mais explícito para nós é o quanto somos amados. No final da caminhada de vocês, não é o quanto vocês fizeram, não é o quanto vocês produziram. A Bíblia está dizendo, no final Jesus queria deixar explícito. Ele está olhando para o rosto dos discípulos e tem uma marca no ambiente. A marca se chama amor. A natureza do que Jesus faz é manifesta em amor. E a Bíblia está dizendo, e Jesus os ama até o fim.
Eu quero que você caminhe comigo, porque eu quero chegar no lugar da transformação, no ponto, e Jesus está nessa mesa. E nessa mesa tem um ambiente de amor, tem uma atmosfera de amor. O Evangelho não nos convida a fazer nada por obrigação. Tudo é feito por amor. Ele confia tanto no amor, que a coisa mais forte que existe é o medo. Não tem nada mais forte que o medo. Não há homem que possa superar o medo. Não há ninguém que possa dizer eu não tenho medo. Não há, o medo é uma coisa que faz parte. É fisiológico, você tem medos. Você está diante de uma situação, você tem medo. Você está diante de um diagnóstico, você tem medo. Está dando tudo certo e a gente tem medo. Está dando tudo errado e talvez você como eu, enquanto eu estava ouvindo a palavra e sentado, eu carrego medos. Eu carrego medo de não conseguir ser o que eu deveria ser. Eu carrego medo de não conseguir ser para minha casa o que eu deveria, de ser para minha esposa, de ter o ministério que eu sonhei. E se não dar certo, se não acontecer? A Bíblia diz que João, quando vai escrever, inspirado pelo Espírito, ele diz: no amor não há medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Essa é uma mesa que nós esquecemos os medos que temos. Sabe o que eu quero profetizar sobre essa noite? É que o verdadeiro amor, ele tira toda a atmosfera de medo. Eu não sei o que tem te prendido no medo, mas Jesus está na mesa com os discípulos e Ele vai ter que falar de despedida. Mas Ele está dizendo: meu amor é tão poderoso, porque o meu amor sempre está fazendo algo que te surpreende. No meu amor não tem medo. Ele está dizendo: só uma coisa maior do que o medo se chama amor. Pode superar aquilo que te traz medo. Mas Ele está dizendo qual é a natureza daquilo que Ele faz. É em amor. É interessante que muitas pessoas já chegaram para mim e falaram: Dênio, eu servi tanto tempo num lugar, eu fiz tanta coisa. E eu sempre pergunto: foi em amor? E as pessoas dizem: foi. E as pessoas fazem uma lista do que fizeram, do que edificaram, de quanto fizeram, de quanto deram, de quanto. E eu sempre digo: curioso, porque o amor não sabe fazer conta. Amor não faz conta. Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos sentados na mesa de Jesus esperando algum tipo de retribuição. E Jesus está nos ensinando: o amor não faz conta. Quantas mães nós temos aqui? Quantas mães que não dormiram à noite por causa de crianças? Eu não conheço até hoje uma mulher que tem um relatório de quantas noites ficou sem dormir. Sabe por que nenhuma mulher faz um relatório de quantas noites ficou sem dormir? Porque você só faz relatório para aquilo que você vai cobrar. Quando eu digo eu fiz e sei dizer o que eu fiz, é porque eu não fiz com amor. Porque o amor nunca vai vir te cobrar conta. Aleluia! Sabe o que ele está estabelecendo? É que essa não é uma mesa de cobrança. Essa não é uma mesa de acerto de contas, era uma mesa de amor. E Ele está aqui em uma mesa de amor, e a natureza da sua mesa é o amor. Ele está dizendo nessa mesa, e aí a Bíblia continua dizendo: enquanto ceavam, tendo o diabo posto o coração de Judas. E mais lá no verso 4 diz: levantou-se da ceia e tirou o manto. E aqui começa um processo. A Bíblia diz que Jesus está sentado com os discípulos e o ambiente é de amor. Nunca aceite estar na mesa de Jesus fazendo algo que não seja por expressão e resposta de amor. Paulo diz: todas as vossas obras sejam feitas em 1 Coríntios capítulo 13 ele diz: não queime o seu corpo, porque se não tiver amor, de nada. Ele está dizendo: não cante a sua canção, porque se não tiver amor, de nada. Não cante a sua canção, porque não pregue a sua palavra, não dê os seus recursos. Paulo está dizendo: porque sem amor de nada vale. E Jesus, nesse espírito de amor, se coloca em pé na mesa. E a Bíblia diz que então Ele vai tirar a sua capa.
essa mesa de transformação que Jesus nos propõe, ele se põe em pé. E agora Jesus vai tirar a sua capa, e o verso 4 diz que ele tira o seu manto. Quando nós olhamos para a narrativa bíblica, não existe um inventário do que Jesus tinha. A gente não tem o terreno que Jesus comprou, a casa que Jesus tinha. Nós não temos a empresa que Jesus fundou, ou os patrimônios que Jesus deixou. Não tem na narrativa bíblica. Apesar de nós sabermos que Jesus tinha uma vida próspera, não existe na narrativa bíblica alguma coisa que ele tenha deixado. Mas existe a menção de uma coisa que tinha valor. Era a capa de Jesus. É por isso que a Bíblia diz que quando Jesus vai ser crucificado, o que fazem com a capa dele? Gente, era uma capa da Gucci. Último lançamento. A Bíblia diz que lançam sorte da capa de Jesus. Por quê? Porque Jesus andava, e você sabe, roupa naquela época significava mais do que roupa hoje, ainda que tenha o seu significado hoje. Mas Jesus andava com uma capa. E Jesus está na mesa, e ele demonstra o espírito de amor, mas ele se levanta da ceia, e ele vai tirar a capa. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu estou tirando diante de vocês aquilo que tem valor para mim, que vocês sabem que é valioso. Sabe o que Jesus está deixando explícito na sua mesa? Ele está demonstrando para os discípulos: vocês são mais importantes do que aquilo que eu tenho. Quem eu tenho vale mais do que aquilo que eu tenho. Jesus está demonstrando na mesa, e nós andamos com pessoas que elas demonstram tanto valor naquilo que tem. Jesus está dizendo: o maior valor que eu tenho não é o que eu tenho, é quem eu tenho. É por isso que ele vai tirar a sua capa diante dos discípulos, e quando ele está tirando a sua capa, ele está dizendo: nada tem mais valor para mim. Sabe o que ele está fazendo? Ele está subindo o nível de valor desses discípulos. Mas Jesus está estabelecendo um ambiente aqui. Possivelmente ele não andava na rua sem capa. Ele está demonstrando aos discípulos algo que nem todo mundo vê. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está se tornando acessível. Ele está dizendo: eu estou mostrando para vocês o que nem todo mundo vê. E aqui a coisa começa a ficar interessante. Outro dia, Fred, aconteceu um casamento, e fazia tempo que não me convidavam para um casamento que eu acho que deveria ser convidado. Porque tem casamento que você já não queria ir. Tem casamento que você diz: eu deveria ir. E não me convidaram para um casamento que eu acho que eu deveria ter sido convidado. E você sabe, pastor não fica chateado, óbvio. Eu fiquei muito indignado. Eu disse para minha mulher: quem são eles para não me convidar para esse casamento? Eu fiquei com muita vontade de ligar. E eu falei: pelo menos acabar com a lua de mel merecia. E aí eu estava pensando sobre isso, e eu fui orar. Falei: Senhor, por que essas pessoas tão especiais para mim? Eu queria estar lá para poder celebrar com elas. Por que essas pessoas tão especiais para mim não me convidaram? Em primeira instância eu pensei: elas não me convidaram porque elas são arrogantes, elas não me convidaram porque eu não era importante. E eu fui orar, e o Espírito Santo falou: será que elas não te convidaram porque você se tornou importante demais? E talvez elas olharam para o casamento delas e disseram: acho que não cabe ele aqui. A gente só vai fazer uma coisa simples para gente simples. Não cabe alguém tão sofisticado em alguma coisa simples para gente simples. Deixa eu perguntar: nós estamos cheios de necessidades uns do lado do outro. Sabe por que um marido pode estar casado com uma mulher há anos e não ouvir o coração da sua esposa? Sabe por que um líder pode estar anos do lado de alguém? Esses dias um líder veio falar para mim: pastor, tinha alguém que estava 4 anos com depressão e não teve coragem de falar para mim. Porque nós estamos acostumados a sentar na mesa, mas continuar de capa. E Jesus
vem nos ensinar. Quando você tiver à mesa, deixa seus títulos de lado, deixa a sua empresa de lado, deixa o seu poder de lado, deixa o seu dinheiro de lado. Quando você tiver à mesa, pouco importa o carro que você parou do lado de fora, deixa o seu carro de lado. Quando você tiver à mesa, pouco importa os títulos, quem te segue, o reconhecimento que você tem. Ele está dizendo: eu tiro a minha capa para mostrar, eu estou acessível para quem está sentado à mesa comigo. Eu estou acessível. Eu sou um Deus acessível. E aqui quebra tudo, porque Jesus está nesse ambiente, e agora ele vai tirar a capa, e ele tira a capa. Deixa eu te dizer, Jesus tira a capa para dizer para você: ei, comigo você pode encontrar um Deus que está acessível. Por isso Jesus estava dizendo: não tem chance de eu ouvir alguma coisa que é grande para você e que aparentemente é tão pequena para todo mundo, e desconsiderar. A humanidade tem a capacidade de criar complexidades inexistentes. Você não encontra um Jesus de capa dizendo: ah, você veio falar sobre isso? Ele está dizendo para os discípulos: quando você vier falar comigo, não tem nada mais importante entre a gente do que a gente. Já conversou com alguém que fez isso com você? Já? Lá em casa minha mulher não fala quando eu estou com o telefone na mão. Ela fala: tira esse celular da mão, olha no meu olho. E ela está formando uma militante de 10 anos. Ela entra no carro, eu falo: como é que foi o dia? Ela fala: tira o telefone da mão, olha no meu olho. Jesus então tira o seu manto, e agora ele vai fazer algo. Ele está sentado à mesa com os discípulos, e ele vai nos mostrar essa mesa de transformação. Porque agora nesse processo Jesus vai produzir uma intervenção. Você lembra que poucas vezes na sua história você levantou no meio de uma refeição? Pouquíssimas. O que faz alguém fazer uma intervenção no meio de uma refeição? O que faz alguém levantar no meio de uma refeição? Poucas coisas fazem. Qualquer coisa que acontece no meio de uma refeição, você diz: depois eu resolvo isso. Depois a gente faz isso. Depois a gente faz. Mas Jesus vai fazer uma intervenção. Jesus vai nos mostrar a pedagogia da metanoia. Porque partir o pão é muito bom, mas partir o pão vai te levar a um ambiente mais profundo. Tem muita gente que conheceu a comunhão, mas toda a comunhão vai te levar à transformação. O caminho da comunhão, a partilha vai te levar a um lugar. Estão os discípulos partindo. Eles entenderam o poder da comunhão, eles entenderam o poder de sentar na mesa, eles entenderam a pedagogia que existia de repartir, eles entenderam o prazer, o suportar uns aos outros, mas agora Jesus vai fazer uma intervenção. E toda intervenção de Deus é para promover transformação no homem. Irmão, toda vez que Deus te faz levantar no meio do jantar, é porque tem alguma coisa que Ele quer transformar de maneira extraordinária. E sabe o que Ele está fazendo com a gente nessa noite? Ele está te levantando da mesa. Você ouviu que o Espírito começou a fluir aqui. E agora Ele está dizendo para os discípulos: é muito bom estar sentado na mesa da comunhão, mas eu quero levar vocês a um lugar mais profundo. Ai, meu Deus. Eu quero levar vocês em um lugar mais profundo. Você está preparado nessa noite? Ele diz: eu quero levar vocês a um lugar mais fundo. Ele vai produzir uma intervenção. E aí a Bíblia diz que Jesus, tendo tirado o seu manto, tomou uma toalha e cingiu-se. Eu quero partir para o que eu quero orar. Eu vou pedir para vocês três
alguém puder me ajudar aqui, ou vocês tragam a própria. Eu quero que você fique aqui comigo. Jesus está nessa mesa de comunhão. Ele estabelece o amor como uma realidade. Ele estabelece esse ambiente. Ele demonstra aos discípulos esse ambiente. Pode sentar. Nenhum deles três estavam preparados para ter o pé lavado hoje aqui. Se coloquem no lugar deles, porque não tem coisa mais constrangedora do que quando alguém resolve lavar seu pé. Jesus levanta eles na mesa como um ambiente que produz uma interrupção. E agora, nesse ambiente banhado de amor, a Bíblia diz que Jesus agora, ele então tira a sua capa, ele vai se cingir com uma toalha. E os discípulos começam a perceber, tem alguma coisa estranha aqui. Tem alguma coisa errada aqui, tem alguma coisa que está saindo do natural, tem alguma coisa que está saindo do eixo. E sabe o que eu quero dizer? Jesus desce ao nível mais profundo para produzir constrangimento no nosso coração. E os discípulos estão vendo, tirou a capa. Jesus está bom aí. Agora ele vai se cingir com uma toalha. Ele vai dizer: eu vou lavar os pés dos discípulos. Existiam 3 níveis de escravos. Existia o escravo que possivelmente ele tinha contraído uma dívida, e por conta da dívida que contraiu, agora ele tem que se tornar escravo até que ele pague aquilo que ele deve. Esse escravo era um escravo culto, era um escravo sábio, ele cuidava das coisas importantes do seu senhor. Mas existia um segundo grupo de escravos, eram os escravos que cuidavam do campo, eles também tinham algum nível, ele cuidava da casa do seu senhor. Mas existia um terceiro grupo de escravos, eram os escravos que não tinham capacidade nenhuma, era gente invisível. Você conhece gente invisível? 2000 anos depois a gente passa por gente invisível. Não tem escravo na nossa sociedade, mas tem gente invisível. Tem gente que a gente passa e finge que não viu. Tem gente que a gente passa e não quer que toque na gente. Tem gente que a gente passa e a gente menospreza o Criador do mundo. João diz, ele não estava aqui só em Gênesis, ele está no princípio existencial. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus. O dono de todo conhecimento, aquele que detém todo o poder. Agora sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer para os discípulos: eu vou me rebaixar ao nível mais profundo. Eu vou me tornar escravo. É interessante porque o coração de Jesus de se fazer escravo, ele sabe, porque ele é totalmente homem, mas totalmente Deus. Ele sabe, os mares estão no seu limite por causa de mim. As estrelas estão no seu firmamento por causa de mim. O mundo está rodando agora por causa de mim. É esse Todo-Poderoso que escolhe vir ao mundo. E a pergunta é: qual é o som quando Deus desce na terra? É o som de uma criança chorando, que escolhe se fazer necessário na mão de uma adolescente. Eu vou lavar os pés de vocês, porque vocês são tão importantes. Mas os discípulos estão diante de Jesus. Todo o poder do mundo está concentrado nele. Toda a autoridade está nele. Ele vai escolher lavar os pés dos seus discípulos. Irmão, quando você entende isso, eu não sei quem você julga poderoso e importante. Jesus agora vai escolher lavar os pés dos seus discípulos.
E eu amo Pedro, porque Pedro é um grito da humanidade. Pedro é uma expressão do que todo mundo tinha vontade de falar. Jesus começa nesse ambiente constrangedor de lavar os pés dos seus discípulos, e ele está ali naquela pedagogia de lava pés dos seus discípulos, e eu chego onde quero. A Bíblia não diz quantos discípulos Jesus já tinha lavado os pés, mas o que me parece é que em constrangimento todo mundo foi permitindo, até que chega Pedro. E o que Pedro diz para Jesus? Mestre, você não lava os meus pés. Fica aqui comigo agora. Mais difícil do que sentar na mesa de Jesus é permitir que Ele lave os seus pés. Irmão, é lindo nós estarmos na mesa da comunhão, mas mais desafiador do que a mesa da comunhão é quando Ele diz: vamos levantar, tem algo que eu quero resolver. Vamos levantar, tem algo que eu quero fazer. Vamos levantar, tem alguma coisa que eu quero trabalhar. E Jesus então está lavando os pés dos discípulos, e chega Pedro, e Pedro diz: o meu você não lava. E eu me intriguei com essa repulsa de Pedro a Jesus lavar os seus pés. Você sabe, e durante um tempo eu tinha para mim, Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés, porque ele estava constrangido, dizendo: Senhor, você é alguém tão importante, você é alguém tão poderoso, você é alguém tão grande, você não pode lavar os meus pés, você que é tão grande. Mas você sabe, Pedro, em outro momento, quando Jesus disse que seria crucificado, Pedro também teve uma reação contrária, dizendo: Senhor, o Senhor não pode ser crucificado, o Senhor não pode ser levado, o Senhor não pode ser colocado numa cruz. E eu tinha para mim dizendo: Pedro na verdade queria poupar Jesus. Mas quando você vai estudar toda a narrativa com mais profundidade, Pedro não queria poupar Jesus, Pedro queria poupar a si mesmo. O que Pedro está dizendo para Jesus é: Jesus, se você que é o líder morre numa cruz, que é a morte mais vergonhosa, eu chego em casa e conto o que para minha mulher? Que esse também vai ser o meu futuro? Sabe por que nós não gostamos da ideia do Cristo? Nós estamos fissurados no Jesus que multiplica pão, mas nós estamos chocados com o Cristo que se entrega. Por quê? Porque o Cristo é uma proposta de caminho. E o Cristo na proposta de caminho, Pedro está dizendo: Senhor, se o Senhor se entrega na cruz, eu vou ter que fazer o mesmo trajeto que você. Sabe o que ele está dizendo em outras palavras? Eu tinha uma expectativa com você, que era maior do que isso. Quando você vai para a cruz, você frustra a minha expectativa. Não se engane. Os discípulos abandonaram Jesus porque se frustraram com a expectativa que tinham sobre o que Jesus deveria fazer na própria história. Por isso, tome cuidado com toda a expectativa que você estabeleceu do que Jesus tem que fazer na sua história. Um caminho foi aberto: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mas agora de novo, e parece que o contexto é o mesmo, Pedro está dizendo: o Senhor não lava os meus pés. E em primeira análise, Pedro está dizendo: o Senhor não lava os meus pés. Por quê? Porque ele está dizendo: se o Senhor fizer isso, isso estabelece que eu também terei que fazer isso com os meus irmãos. Se o Senhor faz isso comigo, o Senhor está estabelecendo que esse é o padrão que o Senhor está definindo. Mas eu quero fechar naquilo que para mim simboliza essa mesa de transformação. Pedro está dizendo: o Senhor não lava meus pés. Sabe por quê? Porque se o Senhor lavar os meus pés, a hora que os meus pés entrarem na água, todo mundo vai ver a minha impureza. Eu não quero mostrar. Aqui foi dito: a
a coisa que nós nos tornamos mais rapidamente é hipócritas. Você acorda humilde e vai dormir orgulhoso. Você acorda sensível e vai dormir altivo. E sabe o que Pedro está falando? Senhor, eu não vou mostrar a minha fraqueza para os meus irmãos. Eu quero ficar sentado na mesa, está confortável lá, mas eu não vou mostrar a minha fraqueza para os meus irmãos. Eu não vou mostrar a minha vulnerabilidade no meio de todo mundo. Eu não vou permitir que a água corra e mostre a minha sujeira. A mesa de transformação de Jesus não tem medo de nos expor. Eu fico pensando que Pedro deve ter talvez argumentado: Jesus, me leva no quarto. Eu e o Senhor somente, eu e o Senhor eu mostro, eu coloco o pé na bacia. E Jesus está dizendo: não, Pedro, o ambiente de transformação não é secreto, é público. Não tem como vencer pecado sozinho. Não existe metanoia sozinho. Não existe. Pastor, estou preso em pornografia. Enquanto você não encontrar alguém e dizer para alguém publicamente, de forma que mais alguém está envolvido, não tem libertação. Pastor, eu fiz alguma coisa na minha história. Deixa eu dizer para você que está preso à sua história, eu também creio que é uma última era, é um último momento. Tem sinais tão evidentes de algo que Deus está fazendo, preparando a sua noiva. Mas deixa eu dizer para você, não existe pureza tentando fazer de forma secreta. E Pedro está dizendo: Jesus, eu não vou expor minha fraqueza. Eu não vou expor quem eu sou. Eu não vou expor, eu não vou colocar para fora. Você sabe, o que me deixa intrigado é que o desafio maior de ser discípulo de Cristo é que a gente tem que se tornar discípulo de alguém. Quando você vai ser discípulo de Cristo, você vai ter que ser discípulo de alguém. O poder, confessai as vossas culpas uns aos outros, e é através da confissão uns aos outros que existe cura. E Pedro está dizendo: não, Senhor, eu não vou deixar que os outros vejam quem eu sou. E sabe o que a gente vai construindo? Esconderijos. A gente vai calçando o sapato. E eu ouvi uma palavra de pés descalços aí hoje, meu Deus do céu, poderosa. E os discípulos estão à mesa. E Jesus levanta os discípulos da mesa para dizer: a transformação completa vem na lavagem. E a lavagem não é secreta. Você quer ter um casamento que Deus planejou que você tivesse? Irmão, senta na mesa, deixa alguém lavar seus pés. Você quer ter um ministério que Deus te criou para ter? Permita que alguém lave os seus pés. E aí Pedro, ele vai dizer: Senhor, já que é para lavar os pés, lava tudo, lava a cabeça, lava o corpo, lava tudo. Aí Jesus fala para ele: não, Pedro, não precisa. Sabe por quê? Você vai concordar comigo que da higiene, quando você não trata bem o seu cabelo, você ficar muitos dias sem lavar o cabelo, você vai incomodar as pessoas ao redor. Se você não escovar o dente, o seu hálito vai incomodar as pessoas ao redor. Se você não fizer a sua higiene, mas o pé não. O pé está escondido. O pé ninguém está vendo. Pedro está dizendo: Jesus, então lava tudo. Jesus fala: não quero lavar tudo, eu só quero lavar o que você esconde. Sabe o que é metanoia? Não é uma lavagem de corpo, é uma lavagem de pés. Porque seu corpo já está lavado. O que precisa ser lavado é o que ninguém vê. O que precisa ser lavado é o que ninguém toca. O que precisa ser lavado é o que ninguém conhece. O que precisa ser lavado é onde ninguém foi. E nós temos a tendência tão forte de dizer: Senhor, eu estou calçado. Esses dias morreu o pai de um pastor nosso. Fred esteve lá, 2 semanas depois comigo, no nosso campus de Goiânia.
No domingo de Páscoa ele estava lá. Na segunda-feira ele não amanheceu. E aí foi para o velório e ele tem, um dos tios dele é pastor de uma igreja bem tradicional. E ele estava chorando muito. E aí no meio daquele choro ele olhou para o tio dele. E ele falou: Daniel, eu fiquei constrangido. Eu fui lá e perguntei: tio, o que você acha de eu estar chorando desse jeito? O tio dele falou: filho, na palavra só pode ser consolado quem está chorando. Sabe qual que é a nossa questão? É que todas as vezes que nós estamos de pé calçados, nós não podemos ser lavados. Jesus não lava sapatos, Ele lava pés. Nós amamos ilustrar sapatos, Ele lava pés. E essa metanoia, ela vem num processo. Pedro, você vai pôr o pé na bacia. Deixa eu dizer algo para você. Tem um mover de avivamento de Deus que está varrendo a terra na nossa era. Sabe o que ele produz? Temor diante da santidade de Deus. E a única coisa que pode gerar temor em nós é quando nós tiramos os sapatos e permitimos que Ele mostre a nossa sujeira. E esses dias eu estava diante da santidade de Deus. E eu pensei que eu era um marido tão bom. Até que as águas começaram a cair nos meus pés. E toda vez que você está diante de Deus, te vem uma contrição em arrependimento, de dizer: eu preciso dessa graça. Os meus olhos não são tão puros. Eu preciso dessa graça. O meu coração não é mais tão sensível. Eu preciso dessa graça. Eu já não faço mais para o Senhor com tanta pureza. Eu preciso dessa graça. Eu não sou o marido que deveria ser. Quando nós nos deparamos com essa santidade de Deus, e o que varre o mundo, e o avivamento que cai sobre a terra, e o que João Batista vem trazer, e Jesus aqui está chancelando, é um ambiente que nós ficamos constrangidos diante da pureza de quem Ele é. E você pode achar que você está tão bem à medida que você se aproxima da luz. Começa a ser revelado. E você começa a perceber: eu quero dessa santidade. Nós estamos orando por cultos que vamos ter um encontro com a santidade de Deus. Nós estamos orando por reuniões que nós vamos ter o impacto da santidade de Deus, e que Ele mesmo vai nos purificar. Nós estamos orando por uma geração que ela não simplesmente vai ter uma mensagem. A mensagem que João proclama é uma mensagem que purifica. E nós estamos achando que essa mensagem é para tocar eles, mas essa mensagem primeiro toca nós. Se nós não conseguimos mais chorar por arrependimento, é porque nos tornamos distantes da imagem da sua santidade. E quando estamos diante dele, e agora Ele está propondo: eu vou lavar vocês. E essa água que vai lavar vocês, ela vai produzir transformação. Ela vai purificar. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero encerrar aqui. Eu vou lavar os pés desses irmãos, eu vou orar com eles. E eu oro para que a pureza do Espírito nos encontre nesse momento final. E talvez o Senhor comece a trazer os seus pecados. Talvez alguma coisa que é tão normal: pastor, eu desprezo a minha esposa, é tão normal. E é no momento de pureza que Ele diz: ei filho, está vendo a água caindo? Não é assim. Talvez nós vamos estar aqui, e você tem feito, e você ouviu nesse primeiro momento, e é um momento talvez que o Espírito possa encontrar o seu coração e dizer: deixa eu te lavar, deixa eu te banhar. E essa pureza do Espírito que Jesus propõe em João capítulo 13, agora é uma mesa de pureza. Ele vai tirar os discípulos da mesa da comunhão, e Ele vai dizer: eu preciso lavar vocês. E sabe qual que é o sinal? É a força para confessar para alguém.
Sabe por que o diabo não quer que a gente confesse? Porque a confissão é quando o seu arrependimento está acima do seu orgulho. Só tem capacidade de confessar alguma coisa quem permitiu que o arrependimento esteja acima do orgulho. E o diabo odeia te ver nessa posição, na posição que Jesus se coloca, e na posição que Ele nos convida. Eu posso dizer para você, é nesse ambiente de pureza que a nossa reputação está abaixo do nosso desejo de transformação. É nesse ambiente de metanoia que nós somos transformados por essa vida. E nós dizemos: Senhor, o que o Senhor quer fazer? E teremos, e voltaremos, e recorrentemente teremos. Estávamos vendo o avivamento esses dias, e o Fred até mandou aí dentro. Não deu tempo da gente ir, né, Fred? Mas sabe o que acontece nesses avivamentos? É um monte de gente tendo consciência. Tem alguma coisa que o Senhor está purificando aqui. Tem alguma coisa que não pode ficar mais aqui. O que te levou a dizer sim para Jesus? É quando você falou: eu desisti de fazer do meu jeito. Eu preciso de uma graça que me transforma. Eu preciso de uma santidade que me transforma. Eu preciso de um amor que mude o meu destino. Senhor, eu não aguento mais viver com isso aqui. Do maior ao menor aqui nessa sala, no ambiente de santidade, diante dele nós podemos olhar e falar: Senhor, eu não aguento mais viver com esse gênero. Senhor, eu não aguento mais ser desse jeito. Senhor, eu não aguento mais cair nos mesmos lugares. Senhor, eu não aguento ir debaixo da luz da sua santidade. Ele diz: eu posso te lavar, eu posso te transformar. Eu queria que simplesmente você colocasse as suas mãos na posição de receber. Pai, simplesmente estenda as suas mãos. Espírito Santo, hoje é uma noite de libertação. O orgulho é o principal concorrente do arrependimento. Vamos lá por um instante, eu queria que só você se desarmasse. Eu oro agora, Espírito Santo, para que você aumente nesse auditório, nessa igreja, a medida da tua santidade. Eu quero te convidar a você entender que essa é a sua noite. Feche seus olhos, estenda as suas mãos. Está você e Jesus. Ah, Jesus. Ele está entrando nos seus esconderijos. A mensagem de João confronta o que escondemos. A mensagem de João confronta o que deixamos mal resolvido da nossa história. A mensagem de João é um convite para Deus ir aos lugares mais escuros do nosso coração e tocar o nosso coração. Espírito Santo, nós te damos liberdade para uma noite diferente. Nós te pedimos: cresça a tua santidade nesse lugar. Vamos. Vamos, Espírito. Perdoa-nos como pais. Perdoa aqui pais que são ausentes, Senhor. Vamos lá, tem lava-pés para pais nessa noite. Perdoa-nos como marido, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não suprimos as nossas casas. Perdoa-nos quando abrimos mão do nosso sacerdote. Vamos lá, aonde estão os sacerdotes desse lugar? Talvez hoje você tenha que se deparar com a santidade do Senhor para dizer: Senhor, me lava. Lava a minha história, lava a minha casa, Senhor. Aonde estão os jovens dessa casa?
Talvez você tenha que dizer: Senhor, me perdoa pelo meu namoro. Talvez você está sentado do lado de alguém e você tem que dizer: Senhor, me perdoa, porque eu toco a minha namorada onde eu não deveria tocar. Senhor, me perdoa, porque eu cedo a algo que eu não deveria ceder. Oh, Senhor. As mulheres aqui, talvez você tenha que dizer: Senhor, me perdoa por como eu trato meu marido. Eu não trato meu marido como eu trataria o Senhor. Me perdoa quando eu desprezo o meu marido. Me perdoa, Senhor, porque é normal a nós, até que nós nos deparamos com a santidade de Jesus. Talvez você está aqui, você tem que dizer: me perdoa, Senhor. Me perdoa pelas mágoas que eu carrego dentro do meu casamento. Tem pessoas aqui que tem que dizer: Senhor, me perdoa, tenho vícios que eu não consigo sair. Ninguém sabe o que eu navego no meu computador, mas o Senhor sabe. E Ele está aqui nessa noite dizendo: Ei, deixa eu lavar os seus pés, deixa eu libertar você. Ele está dizendo: eu quero chegar onde você nunca teve coragem de mostrar. Ele está dizendo: ei, olha para mim, eu estou sem capa. Você não precisa ter medo, você não precisa ter receio. Vamos lá, quero que você feche seus olhos. Essa é uma noite que você vai se encontrar com a santidade de Jesus de uma forma diferente. Você não precisa sair daqui com alguma coisa. Você não precisa sair daqui com mais um segredo. Você não precisa, não precisa. Talvez você tenha um vício para colocar nessas águas. Senhor, ninguém sabe. Senhor, minha esposa não sabe. Meus pastores não sabem. Minha família não sabe. Essa bacia nos liberta de segredos. Vamos lá, por favor, feche seus olhos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, deixe que esse amor que está na mesa possa inundar o seu coração. Deixe que o pouco importa o que vão achar, pouco importa o que vão pensar, pouco importa o que alguém acha que significa as minhas lágrimas. Mas o que ele está dizendo é: Pedro, se não tiver pé na bacia, não pode ser meu discípulo, porque esse não é o lugar de perfeição, esse é o lugar de purificação. Ele não trabalha com gente perfeita, ele trabalha com gente que foi purificada. Meu Deus, tua presença. O Evangelho nos liberta de segredos. O Evangelho nos livra de segredos. Tudo que o diabo diz para você: sozinho você vai vencer, sozinho você consegue. Tem casamentos que estão guardando coisas porque o diabo está dizendo: sozinho vocês conseguem, sozinho você dá conta, sozinho. Não, não, não. Isso é mentira. Eu quero que você feche seus olhos. Essa é a sua noite. Talvez não seja de todos, mas eu sei que aqui tem pessoas que dizem: eu quero responder o apelo de João Batista. O que faremos, pois, diante dessa mensagem? Ele está dizendo: tire os seus sapatos, eu vou lavar os seus pés. O que faremos, pois, diante dessa mensagem? Eu vou te dar pureza. Uma vez mais, só estenda as suas mãos onde você está.
vira e se ajoelha. Onde você está, vamos lá, deixe que Ele lave os seus pés. Só permita. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. E toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão teu. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. E toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão teu. Ah, Jesus. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. E toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão teu. E é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, e não há outro lugar melhor. E é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. E aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. E toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão teu. E aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. E toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão teu. Aqui com você, e aqui com você é onde toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão aqui com você. E aqui com você é onde eu consigo ser quem eu. E toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão teu.
que eu não precise sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar, que eu não precise sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar, que eu não precise sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, permanecer neste lugar, até me tornar neste lugar, que eu não precise sair, é só você ficar. Eu quero estar neste lugar, até me tornar neste lugar. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e a toda a carne verá a salvação de Deus. João dizia: pois as multidões que saíam para ser batizadas por ele, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que até dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Deus. Nós queremos dar uma resposta digna a essa mensagem e a essa noite, sem esconderijos, sem pés calçados. Só quero a Ti, nada mais, sem mais ninguém, sem reputação, sem se importar. Pouco vale o que vai ser de mim. Eu quero a Tua beleza, eu quero a Tua santidade. Onde estão aqueles que querem responder essa mensagem? E as multidões afluíam de Jerusalém, e as multidões vinham de todos os lados, e as multidões diziam: nós desejamos. Alguém que deseja aqui nessa noite? Eu quero que você se lance agora. Você diga para ele: Senhor, sem segredos, sem reputação, é nessa mesa de transformação que eu estou, é nesse lugar que eu quero estar. Espírito Santo, vem com a Tua santidade, vem com a Tua santidade. Nós oramos. Pessoas estão sendo libertas aqui hoje. Erga suas mãos onde você está. Pessoas estão sendo libertas aqui nessa noite. Pessoas estão sendo libertas. Vamos lá. É uma canção de quem é livre. Ele está dizendo: Pedro, você vai ser livre, 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 livre. Pessoas estão sendo livres aqui. Pessoas estão sendo livres do medo. Pessoas estão sendo livres do esconderijo. Pessoas estão sendo livres de pecados. Pessoas estão sendo livres, livres, livres. Esse não é o cântico dos vencidos, é o cântico dos vencedores. Esse não é o cântico dos amedrontados, é o cântico dos convictos. Esse não é o cântico daqueles que foram derrotados, é o cântico daqueles que foram vencidos pelo poder e pela graça de Deus e se tornaram vencedores. Nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais. Querida, a sua filha, como chama? Helena. Eu sinto Deus dizendo: eu cuido da Helena. Ela é um sonho meu. Eu sinto que a Helena foi um projeto. Ela é fruto de um sonho. Mas eu sinto Ele dizendo: não cabe preocupações sobre a história da Helena. Não cabe nenhuma preocupação, porque eu estou definindo. Eu já sonhei com ela mais do que ela foi sonhada.
Eu sonhei com ela antes de você sonhar. E a Helena é símbolo de leveza, de algo leve, de algo que veio para tornar a sua vida leve, de algo que veio para tornar a sua vida leve. E o que eu quero profetizar é isso, que eu quero declarar isso. Ela é uma parábola de Deus para a sua história. Ela é uma parábola de Deus, ela é uma parábola do ensino de Deus para a sua história. Por isso eu quero profetizar um significado mais profundo do que você já teve. A sua maternidade vai dar mais frutos do que você imagina. O Senhor te enxerga um tipo de mãe que você não se vê, talvez. O Senhor vê em você uma mãe que você não tem ideia. Ele está te capacitando. Eu sinto a palavra maternidade ganhando uma capacidade nova para você. Porque isso vai ser feito com leveza, com graça. Isso vai tomar proporções maiores do que você já imaginou. E eu quero profetizar que o fruto disso é a vida da Helena, a história da Helena. Eu quero declarar que você não precisará se preocupar com a história dela, porque o Senhor diz: ela é projeto meu. Eu me preocupei com ela. Amém? Erga suas mãos. Nós vamos cantar a última vez, gente. Uma banda dessa, o céu está aberto. Fred, eu amo você. Você é um presente de Deus na minha vida. Eu amo. Essa igreja é agraciada. Essa igreja é minha igreja. Essa igreja é agraciada de ter você, a Fabi, essa família tão especial. Você vai erguer suas mãos agora. Você vai cantar tão somente com pureza, de quem toca esse trono de santidade e de graça, de quem percebe essas ondas de santidade. Talvez você não vai conseguir ficar em pé no seu lugar. Talvez você sinta desejo no meio dessa canção de vir correndo na frente, entregar algo para o Senhor, se ajoelhar. Talvez você sinta vontade de se prostrar em onde você está. Eu não sei, irmão. Eu sei que toda mensagem de arrependimento tem um apelo, e qualquer resposta é o que Deus vai conduzir o seu coração, é o que Ele vai direcionar a sua história. Eu quero que você, nesse momento final agora, contemple a santidade de Jesus, e você dê alguma resposta diante dessa beleza e dessa santidade. De ti, só quero